Olá, meu povo, tudo bem? Vem chegando, vem dando seu like, comente aí, compartilhe, certo? Esse vídeo aí para todo mundo, para geral, e não se esqueçam de se inscrever no canal. Estamos aqui em mais um episódio do Despluga e eu tenho plena certeza de que você vai curtir muito o episódio de hoje. Temos um assunto super interessante aí e eu quero que vocês estejam aí conectados com a gente. Então vai compartilhando aí com todo mundo. E sem mais delongas, vou apresentar aqui para vocês um convidado super especial que está aqui com a gente hoje. É o pastor Douglas Jacome. É pastor, teólogo, militar aposentado, professor, palestrante, escritor. Ele é graduado em ciências policiais, teologia, letras e direito. E tem como especialização aconselhamento pastoral, literatura do Apocalipse e coach cristão. O currículo aí é bem extenso, né? Então eu vou passar aqui a palavra para ele, ele vai se apresentar melhor. E seja bem-vindo, Pastor Douglas, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui com a gente. E se apresente aí para a galera. Agradeço a deferência, meu amigo Silas. O currículo nem é tão extenso, mas a verdade é que nós vamos construindo a nossa vida, né, pessoal, espiritual, ao longo da nossa trajetória de vida. Sou o pastor Douglas, né, da Igreja Única, do Ministério Nova Aliança ali do Guará. Temos parcerias também com outras igrejas ali no Recanto das Emas. Como o Silas falou, sou aposentado, sou militar aposentado e agora me dedicando inteiramente, né, à questão cristã religiosa. Estamos aqui para esse bate-papo, para essa conversa. E vamos dar continuidade aí, Silas. Vamos ver o que espera a todos aí. Eu estou aqui super empolgado, gente, porque certeza, né? O pastor Douglas tem um vasto conhecimento aí. Eu tenho certeza de que ele tem muito conteúdo aí para poder nos passar, a gente aprender juntos aqui. Certo? E sem mais delongas, então, já vou começar, pastor. Primeiro, eu quero perguntar aqui para o senhor, um bate-papo aqui, né? E eu quero perguntar para o senhor o que é teologia. Vamos começar por aí, porque a gente vai ter um bate-papo assim bem voltado a essa temática, né, de teologia, sobre a palavra de Deus. E eu quero que você vai nos acompanhando aí, anotando tudo aí, suas dúvidas relacionadas àquilo que for passado aqui nesse podcast. O que é teologia, pastor? A teologia, conceitualmente, né, é o estudo de Deus, o estudo da divindade, o estudo das questões relacionadas ao divino, a esse ser, né, criador de todas as coisas. Para mim, teologia é mais do que isso, é um prazer imenso trazer para vocês esse tipo de conhecimento teológico, tá? Pode ter muitas controvérsias nesse meio de caminho, mas a verdade é que é um tema muito relevante. Sim. E que faz parte do contexto da vida humana. Isso é verdade. Pastor, o que acontece? Eu vou trazer alguns questionamentos, assim, são coisas que geralmente quando nós estamos nos grupinhos assim, né, de amigos, de jovens, e geralmente surge esse tipo de questionamentos, né? Sim. Porque as pessoas hoje meio que culturalmente meio que acabam, como eu posso dizer, acabam confundindo, né, sobre a teologia, sobre o estudo sobre Deus com religiosidade. O senhor poderia esclarecer melhor esse conceito assim, para que o pessoal possa entender de forma mais efetiva a diferenciação, né, do que é você buscar a Deus, conhecer a Deus e a questão da religiosidade? A religião, como conceito, tem a ideia de religar. E religião é religar-se com o Deus Criador. É essa a ideia. A questão da religiosidade é aquele que segue determinadas doutrinas,
São doutrinas que as igrejas ou os templos colocam. Eu não vou falar só igreja, porque nós temos diversas religiões. Sim. Né? Então, cada uma delas tem o seu método, tem a sua forma, a sua tradição, a sua doutrina. Então, o ser religioso é estar seguindo isso. Agora, buscar a Deus é uma outra forma, é uma outra maneira, um pouco mais, vamos dizer assim, aprofundadas. Enquanto a religiosidade está buscando estar num modelo da sua vida cristã como pessoa, a busca pelo divino é um outro caminho, que é um caminho espiritual. Então, a diferença básica é essa, é que a religiosidade está presa à natureza humana, né? Enquanto o buscar a Deus é muito mais profundo. É algo mais íntimo, né? Eu diria Sim. que é a busca pela santificação, certo? Eu poderia usar esse termo, que buscar a Deus é uma busca constante por santificação. A santificação ela está relacionada ao estar separado, é a qualidade de estar separado para Deus. Sim. Ou seja, está fazendo a vontade dele. Então, aquele que está seguindo os passos na direção do Senhor, está se dedicando, está buscando, ele está santo, santificado. Sim. Então, a santificação é esse processo de separação da vida mundana ou da vida do mundo que ele leva, da sua vida pessoal e se dedicar à divindade. Isso é ser santo. Sim, algo muito interessante que o senhor até falou sobre essa questão da separação, né, pastor? Os dias de hoje, né, com a evolução aí da globalização, a informação na palma da mão, né, de todo mundo, o celular aí, você acredita que é possível nós, né, vivermos de forma plena em Deus, santa em Deus nos dias atuais, com tantas coisas que principalmente os jovens escutam, né? Porque é informações de todo lado, né? E a perversidade na cultura, na música, tem aumentado tanto. Qual seria o caminho que o senhor acredita que seria o melhor caminho para principalmente aquele jovem que não quer se contaminar com tudo isso, ele possa seguir? O mundo, de verdade, ele nos leva para mais longe de Deus. E isso é uma espécie de corrupção, vai corrompendo a pessoa, porque a pessoa vai se engraçando com as coisas do mundo, com a tecnologia, com, vamos dizer assim, com o espetáculo, com outros tipos de atrativos que o mundo oferece. Então a gente vai se contaminando e vai se corrompendo. Então, estar voltado para Deus é exatamente ir modulando o seu tempo, né? Se dedicando um pouco mais para as coisas de Deus e não para as coisas do mundo. Eu acredito sim, Silas, que é possível ainda no mundo de hoje, com todos esses atrativos que ele oferece, nós nos voltarmos para Deus e nos dedicar a ele. Eu acredito que sim. Certo. Tem uma passagem bíblica que acredito eu que muitos conhecem, né? Porque são histórias assim que eu acredito que todas as religiões, né, as pessoas com diversas crenças aí já ouviram em algum momento falar. Existe até aquela frase clichê que todo mundo usa: quando eu chegar no céu, eu quero ter uma conversinha com Adão. A história de Adão e Eva, né? Porque a Bíblia fala, lá, as escrituras sagradas falam a respeito do fruto proibido, né? Na qual o Senhor Deus ali havia ordenado para que Adão e Eva não comessem, que era o fruto do conhecimento ali do bem e do mal. E nessa história, reflete, né, quando Eva come ali do fruto, apresenta para o seu esposo, para Adão, para o seu companheiro ali, e Adão acaba comendo. A partir daquele momento, é o momento que o pecado entra na terra, certo? A perversidade acaba acessando a terra, onde originou-se ali o pecado. E logo depois, algo muito interessante, como o senhor mesmo acabou
falando a questão da separação, né? Ser santo é você se separar. E a palavra diz lá que o Espírito de Deus caminhava ali, né, na viração do dia para ter um relacionamento com Adão e Eva. E quando eles comem do fruto, que eles correm por medo, eles se escondem de Deus. Ali como eu posso dizer, já é a consciência de que eles estavam meio que... A consciência do erro, né? Do erro, sujos, de desobediência. Claro ali. O que o senhor tem a dizer a respeito dessa passagem? Assim. É fantástico essa passagem, porque nos ajuda a entender um pouco mais da natureza humana. Uhum. É que, mesmo depois de receber uma ordenança, vamos dizer assim, né, um mandamento do Senhor que proibiu, e aqui vem, deixa eu abrir um parênteses aqui, hein? Sim. Abriu para Adão. Olha só o detalhe, ele fala assim: Adão, você não pode comer de qualquer dos frutos aqui do jardim, mas você não pode comer desses dois frutos, a da árvore do conhecimento do mal e da árvore da vida. Então, Deus deu essa ordem para Adão. Eva ainda não havia sido criada. Esse é o grande detalhe. Sim. Né? E quando a ideia de que todo mundo fala é que foi a mulher que foi a culpada de tudo. Na verdade, não, ela não foi a culpada de tudo, mas Adão foi. Sim. No momento em que ele desobedeceu, pode observar lá no texto bíblico, os olhos de ambos se abriram. Os olhos de ambos não se abriram quando Eva comeu, porque Eva comeu do fruto primeiro. Sim. Mas só quando Adão comeu é que os olhos de ambos se abriram. Então podemos dizer que a falta de comunicação começou desde o jardim, né? Sim, porque Adão nem questionou. Que Adão recebe ali. É interessante isso, pastor, porque Adão recebe e come. Ele faz isso instantâneo. E em nenhum momento ele fala isso para Eva. É interessante, realmente. Em nenhum momento. Então a ordem não foi direta para Eva, foi para Adão. Então, sim, de fato, a desobediência ela ocorre primeiro por Adão e que, por consequência, toda a humanidade recebe aquela sentença. Qual sentença? A sentença de não poder morar mais no Jardim do Éden. Essa foi a grande sentença. Sim. Dizem, aí eu trago aqui uma outra questão polêmica, dizem que nós, quando nascemos, já trazemos o pecado original, né? Sim. Na verdade, nós trazemos a punição. E qual é a punição do pecado original? A morte, porque o salário do pecado é a morte. É a morte. E o que é morte no conceito bíblico? Nada mais é do que a separação. Olha só como é interessante que eu sim, falei do conceito de santidade agora há pouco, sim, que é uma separação para Deus, e agora a morte também é uma separação. Enquanto que um é a separação da presença de Deus, que é a morte, o outro, que é a santidade, é a separação para estar próximo dele. Sim. Então, é bem interessante. Então, nessa história toda de Adão e Eva, tem muitos aprendizados. A gente pode aprofundar, né, nas próximas perguntas aí. Sim, com certeza. Vamos sugar o máximo aqui de informação do pastor. Gente, é algo muito interessante, pastor, acerca disso, porque às vezes as pessoas acabam lendo os textos bíblicos e não se questionam acerca no estudo, não se aprofunda nisso, né? Inclusive, existem sim pessoas que até hoje em dia pensam que a questão da morte, e até questionam isso, era a questão da morte física. E não tem nada a ver. Porque o Deus falou o seguinte para Adão, que eles poderiam sim morrer, mas foi uma morte espiritual ali. Foi um momento que eles comeram do fruto, os olhos se abriram e eles desconectaram de Deus. Então ali aconteceu uma morte, né? Isso. É muito interessante. E logo depois, quando Adão e Eva foram expulsos ali do jardim. Agora vamos falar sobre isso, pastor. Eu acredito que tem muita gente que ainda tem dúvidas acerca disso. E existem muitos teólogos que defendem uma teologia na qual que não existia graça naquele tempo. Mas quando Deus tira Adão e Eva do jardim, foi para preservar Adão e Eva, não? Qual é a visão que o senhor tem acerca disso? Da questão de Deus retirá-los do jardim
e não permitir com que eles continuassem no jardim depois que eles desobedeceram. Vamos esclarecer os dois assuntos aí. O primeiro sobre a graça. A graça sempre existiu. O apóstolo João diz logo no seu primeiro, no Evangelho de João ali, logo no primeiro capítulo, que diz que Deus era o Verbo, que o Verbo estava com Deus, né, e que ele encarnou e viveu entre os homens. Esse Verbo que João estava se referindo é o mesmo Verbo que estava lá na criação, que foi aquele mesmo que disse: haja luz e houve luz. Esse é o Verbo. Jesus. Então, para quem está querendo dizer que no Antigo Testamento não existia graça, está enganado, ou ele não consegue enxergar a graça. A graça. É verdade. Porque em todos os momentos, Jesus, inclusive, está personificado em toda a trajetória dos grandes personagens bíblicos. Moisés é uma personificação, Abraão, né, e muitos outros, Josué, enfim, cada um deles tem alguma característica do que viria a ser o próprio Cristo. Assim Sim. como Isaac, que foi o primeiro a ser sacrificado para Deus. Ia ser, né? Ia ser. Até que o anjo ali impediu de Abraão fazer aquele sacrifício. E Abraão tinha muita certeza do que ele estava fazendo. Enfim, cada personagem bíblico, cada história da Bíblia, mesmo no Antigo Testamento, a representação da graça é muito forte. Certo. E isso também se traduz nos profetas, em particular o profeta Isaías, que simplesmente se dedicou inteiramente a essa graça, a esse Messias que nós temos hoje, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, de fato, a expulsão de Adão e Eva do jardim foi um ato de misericórdia, foi um ato de graça, um ato de amor, certo? Sim. Vamos voltar aqui. A ordem que Deus deu para Adão foi para que não comesse da árvore que estava no meio do jardim, ou seja, das duas árvores. Sim. E o homem tomou do fruto de uma daquelas árvores, que foi a do conhecimento do bem e do mal. Certo. Aí vamos nos perguntar, por que ele não foi direto no da vida? Graças a Deus que ele não foi no direto no da vida. Porque se ele vai para a árvore da vida, a desobediência dele teria sido eterna. Né? Então, Deus ainda fala para que você, Adão e Eva, não tome da árvore do fruto da vida, então vou expulsar vocês e vou colocar 2 querubins à porta para não deixar vocês voltarem. Porque ele vai cerrar a porta. Não vai deixar mais ninguém voltar. Mas, e aí Deus dá uma saída espetacular, fantástica. De você, mulher, nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Se referindo a Jesus. Mais uma vez, o nosso Deus já deixa claro que vai enviar o seu filho. Sim. Né, para nos resgatar, para nos tirar, e vai pisar a cabeça da serpente. E de fato foi o que Cristo fez. Então, mais uma vez, ali já está mais que caracterizada a graça. Então podemos dizer que o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, porque existem muitos teólogos, existem muitas até igrejas mesmo que meio que anulam o Antigo Testamento. Né, anulam os feitos, as histórias. Para eles não passa de histórias, né? É a questão de tudo que aconteceu antes de Cristo, né? Não tem a ligação. Eles não acreditam na ligação do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Na visão do Senhor, o Antigo Testamento ele é um reflexo, ele é uma sombra do Novo Testamento, da Nova Aliança? Não, eu diria que são exatamente isso, são alianças. Deus fez alianças com aqueles patriarcas, aqueles do Antigo Testamento, com aquele povo, né? Formou aquela aliança e que se mantém até hoje. Ela não foi quebrada. No entanto, o Novo Testamento é o advento da revelação do Filho do próprio Deus. Então, na verdade, é uma continuidade ampliada da aliança antiga. Porque agora o Verbo se fez carne. Agora o Verbo está entre nós. E ele está vivo. Ele não está morto. Sim. Por mais que tentam colocar, mas eu não consigo ver.
O ar também você não consegue ver, mas você consegue sentir. Você sente. Né? E nós não conseguimos, nós seres humanos não conseguimos, olha só como isso é extremamente importante, sobreviver sem o ar. Sim. Porque um dia foi nos dado o fôlego de vida e por isso mesmo nos transformamos em almas viventes. É o próprio Espírito, né, de Deus. Então, se eu desconsiderar isso e esse texto em que diz que nós recebemos o fôlego de vida está onde? No Antigo Testamento. No Antigo Testamento, no Gênesis. Como eu vou se eu desconsiderar o Antigo Testamento, eu vou ter que desconsiderar muita coisa. Sim. Todos os mandamentos, ou os 10 mandamentos, que são os conhecidos, né, assim, do meio cristão, estão no Antigo. Sim. Embora Jesus tenha colocado apenas 2. Né? Tenha colocado apenas 2. Amar a Deus, né, sobre todas as coisas, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, né, de tudo que você tem. Isso vai além de um amor simples. É um amor muito mais significativo e profundo. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E quando Jesus coloca esses 2, ele diz, cumprindo esses 2, você cumpre toda a lei. Ou seja, cumpre todos os outros mandamentos que estavam no Antigo Testamento. Né? Imagine se desconsiderasse o mandamento que diz não matarás. E aí? O que fica? Não roubarás. E muitos outros que tem lá. Então não faz nenhum sentido para o cristão, na atualidade, querer desconsiderar o Antigo Testamento. Na verdade, é uma carta. Sim. Né? É uma carta de Deus para o seu povo. E são alianças que estão firmadas, né, até os dias de hoje. Porque se nós formos analisar a questão da aliança, né, quando Deus faz a aliança com Noé, ali, que o arco-íris, né, o símbolo da aliança de Deus com o homem, de que nunca mais destruiria a terra com água, né? Tem essa passagem e a questão do arco-íris diz respeito a essa aliança que Deus fez com os homens, né? De que não haveria mais a destruição da terra por meio de água, né? Por meio devido à perversidade do homem e tal. Nós sabemos que, ao decorrer da história, sempre tivemos, como eu posso dizer, coisas que se repetiram, né? Naquele tempo, a perversidade estava tão grande que Deus foi lá, né, procurou um justo na terra, achou Noé, mandou Noé fazer ali a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, não, perdão, já estou confundindo. A Arca, né, para que pudesse entrar ali os animais com sua família e tal. Noé foi lá, todo mundo achava loucura, né? A história de Noé, todo mundo achando é um louco, tá construindo uma arca desse tamanho. De repente veio o dilúvio, aniquilou tudo, né? Nós podemos dizer que nós estamos vivendo algo semelhante àquele tempo? O tempo de Noé? Sim, podemos afirmar. Aí só precisa entender um pouco o contexto, mas é muito semelhante. Né? Eu falo no sentido mesmo de perversidade, porque Deus deu a aliança ao homem, de que nunca mais destruirá a terra com água. Naquele tempo, a população humana era grande, não era como hoje. Sim. Obviamente, com tanta gente que tem atualmente, mas tinha muita gente. O que acontece? Eles entraram num nível, você falou muito bem, um nível de perversidade, de maldade tremendo, a ponto de Deus ter falado a seguinte frase: eu me arrependi de ter criado o homem e por isso eu vou destruí-lo. E aí o único que ainda se via, ou melhor, se comunicava com ele, era o próprio Noé. E aí ele vira para Noé e fala: Noé, eu vou mandar um dilúvio sobre a terra, mas eu quero salvar a sua vida. Eu quero salvar a sua família. Sim. E hoje no Novo Testamento diz assim, Paulo disse: o mundo jaz no maligno. Paulo também fez essa afirmação há 2000 anos atrás. Sim. E agora, será que é diferente o contexto? Será que a humanidade caminha realmente para um caminho de salvação, para um caminho de Deus? Ou ela continua nas mesmas maldades e perversidades?
Basta ligar os telejornais que nós vemos, né? Notícias e mais notícias da maldade que se instalou. E em todos os níveis. Não existe o menor, o maior, são em todos os níveis da sociedade. Seja aqui no nosso país ou em qualquer outro país. A maldade, ela está ainda gerando. Porque diz também na palavra que o espírito do anticristo já está atuando sobre a terra. E o espírito do anticristo nada mais é que é essa maldade. Então é necessário realmente uma arca. E Deus falou para Noé: Noé, o meu espírito não vai combater com vocês por muito tempo, não vai ficar nessa briga espiritual. Então eu dou 120 anos. E foram exatamente 120 anos que Noé levou para construir a arca. Sim. E naquele momento ele não tinha os filhos ainda, hein? Sim. Engraçado. Imagina, né? Engraçado. Aí, Justamente, após pastor. os 120 anos, aí sim, aí os filhos nasceram e vieram também as noras. Interessante isso, porque o que acontece? Muitas pessoas acabam questionando sobre essa questão de tempo de vida, né? Porque no Antigo Testamento, eu acho que o cara que viveu mais tempo foi Matusalém. Eu não vou lembrar, eu acho que foi 970 e poucos anos, Matusalém. Mais de 900 anos. Foi isso. Adão também viveu um pouco menos, mas foi 900 bastante, anos. né? Justamente. Aí, hoje em dia, né? Se você encontrar uma pessoa com 101 anos, a pessoa já entra no Guinness Book lá da pessoa, né? O Moisés morreu com 120. 120 anos. 120 anos. Então, surgiu daí essa questão da promessa de Deus em relação ao tempo de vida que o ser humano tem na Terra. A gente Sim. pode afirmar isso? Ou são coisas ainda que a ciência busca, Você fala estudos? esses 120 anos? Isso. Não, Questão de idade mesmo, tempo de vida. Há uma controvérsia. Uhum. Há uma controvérsia se esses 120 anos que Deus falou lá atrás se refere ao tempo de vida humana. Uhum. Mas outras tradições, que é a que eu sigo, é que aqueles 120 anos se referia à construção ou o tempo que levou Noé para construir aquela arca. Uhum. Porque até aquele momento... Sabe por que não acreditaram em Noé? Porque nunca tinha chovido na terra. É verdade. Imagina, o dilúvio foi o primeiro evento em que ocorreu chuva. Desde a sua criação do mundo e todas as coisas. E aí... Imagine Noé falando lá para aquele povo: vai chover. E aí, aquele povo: vai chover? Mas nunca choveu. Porque vai chover agora. Nem sabia o que era chuva. É a mesma frase se nós dissermos: Jesus vai voltar. Jesus não vai não. Vai demorar muito ainda para ele voltar. Mas sim, lembrando, a volta de Cristo será como o ladrão da noite. Não tem hora nem dia. Simplesmente se prepare. Noé, quando entrou na arca, né, com sua família e com os animais que Deus preparou, né, um casal de cada animal para que fosse preservado, não foi Noé que fechou a porta da arca. Foi o próprio Espírito de Deus. Foi um anjo que desceu dos céus e foi lá e selou a porta por fora. Sim. Nem ele fechou a porta. Então o próprio Deus é quem vai fechar a porta. Quando aquelas 10 virgens, que 5 voltaram para buscar azeite, 5 entraram, quando as outras 5 que foram buscar voltaram, o próprio noivo cerrou a porta. E será assim. Então, o melhor é que estejamos de fato preparados para essa vinda, ou para o grande dilúvio que vai acontecer. Certo. Veja como as histórias elas são muito semelhantes. Conversam, né? Até a questão mesmo de quando Adão e Eva são expulsos lá do jardim, Deus colocou ali 2 querubins para fechar as portas, né? É muito interessante isso, porque as histórias elas vão se completando, né, ao decorrer do tempo. É muito interessante essa questão aí de Noé, dessa aliança que Deus fez, que Silas, né? Aí cada um tem sua visão teológica a respeito disso, mas eu acredito que de fato o mundo não vai ser mais destruído por água, por essa promessa, por essa aliança
que Deus fez, e Deus não é homem para que minta, né? Deus Nem não é homem filho do homem para que se arrependa. Isso. Essa. Aí é outra pergunta que eu faço para o Senhor, né? Existe essa passagem que Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sim. Mas Deus não se arrependeu de ter criado o homem? Então parece controverso. Parece controverso. De fato, quando a gente tenta colocar esses atributos humanos em Deus, nós erramos. Sim. Porque é só uma forma de entender como é Deus. Mas Deus, de fato, ele vai muito além desse conceito humano nosso. Né? Quando nós falamos que Deus tem uma mão, que Deus tem isso, é tentando personificar Deus. Então, muitas igrejas seguem essa linha, a personificação de Deus. Até porque Cristo esteve aqui entre nós. Mas Deus não tem uma limitação. Nós nunca vamos conseguir entender de fato as profundezas dele. Né? Então, eu vejo isso aí que você falou apenas para compreender Deus. Não há de fato um choque, né? Porque Deus não se arrepende de nada do que ele fez, mas ele transforma e melhora aquilo que ele fez, assim como ele fez com a humanidade e como ele faz conosco todos os dias. Até porque desde a fundação do mundo já existiu o plano perfeito de Deus, né? O plano perfeito era entregar Jesus, né? O seu filho como sacrifício para religar, né, o homem, né, conectar novamente o homem a Deus. O primeiro plano dele foi o plano da criação. Sim. E depois ele elaborou um novo projeto, que foi o resgate. Sim. Né? Resgatar a humanidade, resgatar para que nós possamos pertencer àquele mundo perfeito. E tem um terceiro plano que ainda está em elaboração, que é o da Nova Jerusalém. Sim. Ela ainda foi um novo plano e ela ainda está sendo, vamos dizer assim, concluída. Ninguém inaugurou ainda lá, né? Ninguém está morando lá na cidade santa e celestial. Sim. Né? Até que venha o julgamento. Pois é o senhor falando, né, da Nova Jerusalém. Existem alguns certos tipos de assuntos que viraram até meio que um tabu dentro das igrejas. Né? Eu acredito, agora eu estou falando uma visão do Silas, tá? Eu acredito que pode ser por não ter muitas pessoas preparadas no sentido de conhecimento mesmo, de estudar a fundo sobre a temática escatologia. Existem pessoas que têm até medo de ler. Gente, acredite, nos dias de hoje ainda existem pessoas que têm medo de ler o livro de Apocalipse, né? Porque as pessoas associam as coisas. Eu posso dizer, na minha infância, quando eu era criança, moleque, eu ia ler o livro de Apocalipse, não tinha entendimento nenhum. E quando chegou naquela parte de a besta que emerge do mar, eu parei de ler ali. Porque para mim era um monstro que ia sair. O dragão, justamente. Os cavalos de fogo, enfim. O cavalo preto, o cavalo vermelho. E eu ficava aterrorizado. E assim, os meus pais sempre foram muito de oração, sempre foram muito de estudo, né? Eu cresci num ambiente assim de muito estudo das escrituras. Aí o meu pai que ia me esclarecendo a medida ali do conhecimento que ele tinha, ele ia me esclarecendo muitas coisas. Mas, infelizmente, até os dias de hoje, existem pessoas assim. Então, voltado a esse tema, vamos puxar esse tema, pastor. O senhor acredita que é um erro da igreja brasileira, vou colocar na igreja no geral, de não levar esses tipos de assunto aos púlpitos, às reuniões, porque de fato é um tabu que ainda deve ser quebrado em muitas igrejas. Existem as exceções, mas ainda assim eu acredito que a grande maioria tem esse tabu. Perfeito. Eu vou dar um exemplo aqui que vai possivelmente esclarecer essa questão. Todos lembram aqui na Bíblia lá que com 12 anos Cristo foi ao templo e foi sabatinado pelos mestres, né? Sim. Todo mundo conta essa história, né? Sim. Então, o que era aquela tradição? A criança era ensinada pelos pais desde criança, né? Até os 12 anos.
Quando chegava aos 12 anos de idade, essa criança era obrigada a ir no templo. É verdade, ela tinha que ir realmente no templo para ser questionada, para ser sabatinada pelos mestres. Por quê? Porque era aí que eles sabiam que ele vinha de uma raiz, de uma família que ensinou o seu filho, né, que preparou ele para o momento. Aí, a partir dali, com 12 anos, ele iniciava o estudo real, né, da Torá. Embora o pai tinha a obrigação de ensiná-lo até aquela idade. E depois ele partiria, vamos dizer assim, para o próximo nível de estudo. Entendi. Né? O que acontece hoje é que não há esse momento na família, os pais não estão mais preparando os seus filhos. A igreja, por si só, ela deveria dar continuidade e ela também não está fazendo esse papel. Né? E o único que ainda está buscando fazer isso são aqueles que estudam. Sim. São aqueles que vão lá buscar o conhecimento, pesquisar e tentar transmitir para outras pessoas. Certo. E aí o que acontece dentro das igrejas? Há muito misticismo, há muito medo de falar de certas coisas. Né? O livro do Apocalipse, assim como outros livros da Bíblia, tem muito simbolismo. Sim. Tem muitas figuras de linguagem envolvidas ali. Os profetas, né? Sim, os profetas têm isso. Então, a literatura apocalíptica é um tipo de escrita. Sim. Né? Se as pessoas começassem a entender dessa maneira, esse misticismo, essa coisa toda, esse medo poderia ser desfeito. A igreja, volto a dizer, ela tem o papel de ensinar também. Principalmente de ensinar. Além disso, os pais também têm essa mesma obrigação. Então, todo é uma questão de entender como é esse contexto. Precisamos aprender, esse é o grande fato. E precisamos de professores e de pessoas capacitadas para aprender. E a igreja é um desses elementos que podem proporcionar esse tipo de conhecimento. Se não estão fazendo, infelizmente, estão indo por outro caminho. Certo. Eu estou até procurando aqui, pastor. Sim. Deixa eu ver se eu encontro aqui, porque existe uma passagem bíblica que fala justamente sobre esse ponto que o senhor levantou, acerca do ensinamento, né? Peraí, deixa eu ver se eu encontro aqui. A passagem ela vai dizer, eu não sei se, eu não me lembro agora, não me recordo. É aquela, se ensina o teu filho no caminho que deves andar? Não, essa também... E ele não se desviará? Essa também se enquadra completamente no que o senhor levantou. Isso. Mas eu acredito que é em Juízes que fala, e cresceu-se uma geração que não conhecia a Deus. Isso. E a palavra também fala, meu povo peca por falta de conhecimento. Mas o senhor acredita que isso foi... As igrejas começaram a se aprofundar mais? Porque... Deixa eu trazer algo que, no meu contexto... que se perdeu, eu não vou generalizar, mas eu acho que em algum momento a igreja se perdeu nesse contexto do ensino. Até mesmo as escolas bíblicas dominical, algumas igrejas já abdicaram disso. Isso é verdade. Já abdicaram disso. Então, em algum momento aí, se perdeu essa questão. Eu cresci muito com a escola bíblica dominical, aprendi muita coisa em escola bíblica dominical. E, de fato, infelizmente, hoje não se perdeu. E eu posso te dizer aqui que, até um tempo atrás, as pessoas meio que demonizavam o estudo teológico. O estudo teológico. A teologia era demonizada. A justificativa é aquele texto que fala assim, a letra mata e o espírito vivifica, né? Mas estava se referindo à lei, justamente. Não ao ensino. É tirar completamente fora do contexto, isso, né? Para poder justificar coisas que não tem. Isso acontece muito hoje que você falou. Sim. Tiram do contexto para justificar algo pessoal, algo que querem. E isso é doutrina humana. Aham. E aí é onde há os desvios e perde realmente o rumo, né? Perde o alvo. E é por isso que então, vemos muitas igrejas aí que infelizmente acabam ensinando seus fiéis coisas absurdas. E outras que abrem com contextos completamente distantes, né, da palavra de Deus. Certo. Questão de racha, de briga, de desentendimentos em relação a doutrinas, visões humanas, digamos assim, né?
Sim. Infelizmente. Deixa eu ver se Mas eu deixa encontro. aí, vê aí se encontra. Deixa eu ver se encontro, porque é uma passagem que eu sempre via essa passagem e falava, eu vou estudar acerca disso. Cresceu-se uma geração que não conhecia a Deus. Vamos lá. Sim. Juízes, sabia? Não estava enganado. É Juízes e Juízes. Josué que eu estava. Leia aí, Juízes no capítulo 2, versículo 10 ao 12. Está escrito o seguinte: depois de toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, que é o povo de Israel, né? Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e que ele havia feito por Israel. Então, ou seja, não apenas não conhecia a Deus, mas também não conhecia a história do seu próprio povo. É algo louco, entendeu? É algo que não foi passado de geração, né? Então, houve uma quebra, né? Sim. Possivelmente houve uma quebra e aí não deu continuidade àquela tradição, àquele conhecimento. E aí gerou uma nova geração que não tinha esse conhecimento. Aí precisou resgatar. Ou seja, voltar ao conhecimento e repassar. Assim como fez, foi Esdras, né? Quando da construção do templo, sim, que ele reuniu o povo, aí teve que fazer a leitura do texto, porque o povo já não sabia mais, tinha desaprendido, eles tinham sido cativos durante muitos anos. Então perdeu-se realmente. E a história se repete, né, pastor? Porque até os dias de hoje, meio que a gente tem que voltar a estudar algumas coisas porque cai no mar do esquecimento, né? Coisas. Cai. Porque é muita história, gente. Nem tudo aquilo que eu mais de 2000 na anos. faculdade ficou retido. Sim. Algumas coisas ficaram lá e estão no esquecimento. E se eu não buscar esse resgate hoje, vão continuar no esquecimento. Sim. Né? Então é importante essa questão de trazer, né? de resgatar, de devolver, sabe, essa iluminação que é o conhecimento para dentro da igreja. Pastor, assim, os dias de hoje, nós estamos vivendo uma geração que tem muito conhecimento. Tem muitas pessoas, principalmente aqui em Brasília, vamos colocar aqui no nosso meio aqui, né? Brasília. É uma cidade, culturalmente, na qual as pessoas gostam de estudar bastante. Tem uma cultura de busca constante. Do candango aqui. Isso. É uma cultura regional. Sim. É uma cultura regional. Então, assim, existem muitas pessoas que buscam conhecimento e tal. Só que a questão da interpretação, né, por isso que hoje nós vemos a questão de várias igrejas com vários tipos de doutrinação, só que quando acontece alguma polêmica, digamos assim, em nível nacional, as pessoas acabam generalizando e colocando os evangélicos, né, como um todo. E nós podemos dizer que essa divergência em relação à doutrina, essas várias placas de igreja, de denominações, meio que atrapalha a questão do crescimento da igreja no todo? Então, a igreja ocidental, vamos falar assim, né? A igreja cristã ocidental. Aqui no Brasil, nós fomos evangelizados, vamos dizer assim, dentro do sistema protestante, por missionários que vieram da Europa, vieram da América. Sim. Né? As grandes igrejas hoje, não preciso nem citar aqui, as grandes igrejas hoje aqui no Brasil, com exceção, pouquíssimas exceções, foram originárias desses missionários. Sim. Que trouxeram, né, a sua ideologia. Vou citar só duas aqui, que é a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã no Brasil. As duas vieram para o Brasil por volta de 1910. Sim. Né? E foram trazidos por missionários aí, de outros. A Igreja Batista também tem essa história, né, que vieram de outros, só que é europeia. Mas, enfim, então foram... Aí daí para frente, a Igreja Ocidental Brasileira ela foi sendo formatada. Sim. Né? Ela
no início, elas eram a característica desse missionário, seguiam a característica desse missionário, e ao longo dessa caminhada, aí, dessa jornada, ela foi realmente criando o corpo e se formando como é ela hoje. Sim. E daí surgiram muitas rachas, quebras. Teve, né, todas essas grandes igrejas hoje que nós vemos aí, a Universal é uma delas, embora o seu fundador não seja um missionário externo que veio aqui, é um brasileiro, mas ele também passou por essas igrejas tradicionais. Sim. Em algum momento da vida dele, ele também passou. E ali ele colocou o seu próprio ritmo, a sua própria maneira de conduzir o seu ministério. Quando eu falo de doutrina do homem, é isso, né? Desde que não fuja da palavra escrita, ou seja, da Bíblia, realmente ele vai seguir um bom caminho. Mas a partir do momento em que ele traz uma interpretação pessoal sobre determinado texto, então isso eu já vejo um perigo, já começa a ser perigoso. Sim. Né? Porque imagine se todos nós aqui lêssemos a Bíblia e interpretássemos a nossa maneira, do jeito que a gente quer e na visão que a gente quer. Sim. Então essas múltiplas interpretações vai muito do seu fundador com a sua capacidade de cosmovisão, ou seja, a sua forma de entendimento de como são as coisas. É a visão que a pessoa tem de mundo, tem do universo e tem de si próprio. Entendi. E aí ela imprime isso quando ela faz a leitura do texto bíblico. Aí ela quer trazer isso. Então, isso é doutrina de homem. Sim. As cruzadas evangelísticas, inclusive, eles até, quando alguém aceitava, né, ao cristianismo, a Cristo, aceitava Jesus, eles falavam, segue lá a igreja mais próxima da sua casa. Hoje em dia teve que mudar, né? Agora segue o discurso. Justamente mudou o discurso. Segue a igreja mais próxima da sua Bíblia, né? Porque de fato as interpretações são diversas. São diversas. E você acredita que para a pessoa exercer um cargo pastoral, ela deve ser uma pessoa bem instruída na questão do ensino, da teologia em si? Qual a sua visão? É controverso. É controverso, porque também diz a Bíblia que o Espírito nos ensina. Ele também tem essa função. E quem tem maior conhecimento, senão o próprio Espírito Santo? Sim. É ele que conhece as profundezas da natureza desse próprio Deus. E se ele está ensinando, ele está nos capacitando. Agora, de fato, nós precisamos sim de buscar algum conhecimento aqui, até para entender as pessoas. Sim. Até para entender a sua dor. E Jesus usava um atributo que era fantástico, espetacular, maravilhoso, que era a questão da empatia. Sim. Que era a questão da compaixão. Então são atributos divinos que nós devemos cultivar ao longo da nossa vida cristã. Certo. São esses atributos, né? A compaixão, o amor, a empatia, enfim. Nós vamos não só trazendo benefícios para nós mesmos, mas para outros terceiros, porque o maior, vamos dizer assim, usufruidor dos benefícios que nós fazemos é o outro. Sim, verdade. Né? Até me perguntaram certa vez, quem é que é mais beneficiado? Quem dá a esmola ou quem recebe a esmola? Na verdade, a pessoa que está doando, ela é maior beneficiada no sentido de que o outro proporcionou a você a possibilidade de você ser uma pessoa o quê? Humilde, uma pessoa generosa, empática, entende? Então, nós devemos agradecer àquele que nós demos esmola por ter nos dado a oportunidade de fazer isso. Se não existisse mendigo na rua, nós não teríamos essa possibilidade. Não estou aqui justificando a vida que cada um leva, ou Sim. os caminhos que cada um toma na sua vida. Não é isso. É óbvio que o ideal para a vida humana é que não tivesse ninguém mendigando na rua. É óbvio. Mas as coisas não acontecem como a gente quer. E o mundo vive dessa maneira. Existe mendigo, não é só de hoje, não. Pode ler a Bíblia. Também naquele tempo tinha. Verdade.
né? E nós temos sim que praticar, na verdade, essa questão da hospitalidade, né? Essa questão da generosidade, do amor. É essas virtudes que nós devemos preservar e manter, né? Isso sim é santidade. É buscar, e por isso que a santidade não é uma coisa. Aceitou entrar na igreja, aceitei Jesus, sou santo. Não, você não é santo, não, ainda não. Sim. Então a busca da santidade leva a vida inteira. Ela não é estanque. É algo interessante, porque, por exemplo, o povo ali de Israel, eles eram um povo de Deus, só que o que Deus falava, né? Até orientava a Moisés, que era o líder ali do povo, orientava a Moisés a separar um tempo para que todos eles se santificassem. Então não é porque agora eu falo para você mesmo que está nos acompanhando, não é porque você está dentro da igreja que você já é santo, né? Não, porque as pessoas não é dessa maneira. Você está na igreja porque você acredita em Deus, você quer buscar, você quer se conectar a Deus, mas você precisa ter o ato de buscar, né, a santificação, a separação, ir para o secreto, né, de adoração e ter intimidade com Deus para que você possa se santificar. Não é isso, pastor? É isso. E a maior luta, Silas, é essa questão interna nossa. É a gente quebrar dentro de nós mesmos certas barreiras, certos preconceitos. Nós, ali dentro da nossa cabeça, nós criamos isso dentro de nós. Então, o primeiro embate que a pessoa enfrenta é dentro dela mesma, porque agora ela precisa agir diferente, pensar de forma diferente, né? Sem essas atitudes, dificilmente ela vai chegar a um nível de santidade que se espera. Não é ser santo, porque tem gente que fala santo porque vai servir para adoração. Ninguém está aqui para ser adorado. O único que devemos adorar é a Deus. Sim. O que, na verdade, nós temos é que nos preparar para estar na presença dele, ou seja, nos santificar, nos purificar. Isso sim devemos buscar sempre para estar próximo dele. Eu costumo dizer, pastor, que a santidade ela não tem compatibilidade com o pecado. Nenhuma. Ou seja, é como se fosse a luz e as trevas. Aonde a luz, as trevas têm que sair, tem que se dissipar. Assim é a santidade de Deus. Então, quando nós vamos ver aquela passagem de Êxodo, né, Êxodo 19, que é uma passagem que eu particularmente amo, que é quando o povo de Israel chega ali ao pé do Monte Sinai, né, que no versículo 6, que Deus fala para Moisés de que a vontade dele, olha só, a vontade de Deus, isso a gente está falando da antiga aliança, no Antigo Testamento, tá? A vontade de Deus era que o povo separasse ali 3 dias, se santificasse, para que todos subissem ao monte, subissem à presença de Deus. Só que naquele momento, o povo se santificou. Olha só que ironia, né, da vida. O povo se santificou, tirou os 3 dias ali de santificação. E quando chegou no 3º dia, que eles viram, no momento exato de todo mundo ter comunhão, ter relacionamento com Deus, o que o povo fez? Ficou com medo do aspecto do monte, falou: não, Moisés, sobe lá você. Sobe tu e fala para nós depois. Vai lá. O povo mesmo colocou um intermediador, que foi Moisés. É muito interessante. E hoje nós temos o intermediador. A gente só chega a Deus por meio de Jesus. Olha, por que nós devemos nos santificar? Pode ser que alguém pergunte, por quê? Né? Na verdade, para aqueles que querem ter uma comunhão com Deus, querem realmente estar mais próximo dele, né? A santificação ela é importante no sentido de que, se você não tiver santificado, você não consegue se manter na presença dele. É essa a questão. Sim. Né? Tiveram 2 filhos de Arão que não entraram com fogo diferente lá no templo, na tenda, estranho. E foram consumidos. Sim. Porque eles não estavam santificados, ou seja, purificados, preparados. Sim.
Teve outro que tocou na Arca da Aliança, também morreu na hora, no ato. Então, Deus já nos avisa antecipadamente, se santifique para chegar estar à na minha presença. É muito... Uau! É muito forte isso. É forte. É forte porque a presença de Deus não é um objeto que o homem pode manusear. Não. As pessoas acham... Nem manipular. Não tem como fazer isso. Justamente porque Deus sempre ensinou ao seu povo: você quer estar na minha presença? Então vai se santificar. É isso que acontece hoje em dia. Tem muita gente que acredita, né? Tem essa ideia na mente de que só o fato de ir à igreja a pessoa já está suficiente, já está salvo. Gente, não é. Não é isso. As escrituras nos apontam para que você chegue a Deus. A palavra diz, né? Sem santificação, sem santidade, você não pode ver o Senhor, né? E Deus tem prazer nos seus santos. Deus tem prazer de estar em comunhão. Veja o primeiro momento em que Deus fala com Moisés, através de uma sarça, né, que ardia em fogo, mas não se consumia. Sim. A primeira coisa que Deus fala para Moisés: tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. Sim. Se ele não tem esse tipo de atitude de honra e de respeito para com Deus, Moisés iria morrer ali. Sim. Iria ser consumido. E as pessoas querem chegar a Deus sem dar a devida honra, sem ter o devido respeito, sem estar preparado, santificado e purificado para isso. E é importante, pastor, até falando nesse contexto que levantamos aqui, é importante dizer que quando se fala em questão da morte, não é necessariamente ser a morte física, é a morte espiritual mesmo. É quando a pessoa vai se esfriando em Deus e o perigo é da pessoa se apostatar da fé, né? Porque a palavra diz que no fim dos tempos, né, os dias são maus, né? Os dias são maus e assim, Silas, aí já é uma visão minha também, eu não vejo uma perspectiva de melhora nos nossos dias. Porque a palavra diz que os dias são maus e a palavra diz que muitos, aqueles que servem hoje ao Senhor, serão que enganados. E muitos se apostatarão da fé. Então, é algo sim que nós precisamos sim tomar o cuidado, porque se você não buscar a Deus, se você não se santificar, se você não ter relacionamento com a presença de Deus, você pode ser um desses que vão ser enganados e apostatar. Assim, eu vou falar para essas pessoas, para aqueles que estão muito preocupados para onde o mundo está indo, o que está acontecendo, que as coisas estão ficando cada vez mais difíceis, eu digo assim: tudo isso foi profetizado. Sim. Tudo isso já está escrito na Bíblia que vai realmente acontecer. Se não fosse assim, não teria sido dito pelo Senhor. Não teria sido registrado no livro, por exemplo, do Apocalipse, sim, que fala claramente do anticristo, fala da guerra do Armagedon, fala do arrebatamento, né? Está tudo escrito. Fala daquele período da grande tribulação. Enfim, são todas questões que já estão previstas. Então, o mundo, de fato, está caminhando para esses eventos, né, catastróficos, vamos dizer assim, mas que é necessário. Por que é necessário? Porque esse é o início de uma nova era. Sim. Então, enquanto nós estamos pensando que vai ser um evento apocalíptico, que é um evento que vai destruir e acabar com tudo, eu prefiro acreditar que é o prenúncio para um novo tempo. Sim. Para uma nova era. E isso me dá esperança de continuar hoje. Quando isso vai acontecer, pastor? Não sei. Mas eu sei que vai acontecer, porque Deus não é homem para que minta, sim, nem filho do homem para que se arrependa. Então as coisas descritas na palavra dele serão cumpridas, como já se cumpriram muitas. Sim. E aquelas que ainda não se cumpriram, elas vão acontecer em algum momento. E é essa que é a nossa esperança, né, pastor? Essa é a nossa a palavra diz também, nossa certeza. Justamente. E a palavra diz, né, que o justo viverá da fé. Por fé. A fé é a única coisa que homem nenhum pode te tirar. E a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra.
Então, tudo... que não nos falte pregador para pregar, mas para pregar de fato a palavra de Deus. De verdade. Infelizmente, é algo assim que tem que tomar o cuidado mesmo, porque o que acontece? Não que... Agora, por favor, me entendam, tá, gente? Vocês não tirem... não outras interpretações. Para não ter outras interpretações, eu vou trazer de forma bem clara aqui para vocês. Infelizmente, as pessoas trago a mensagem: Deus é amor. Sim, de fato, Deus é amor. Ele nos ama. Mas o amor também corrige. Não é verdade, pastor? Sim. Qual a sua visão acerca disso, pastor? Porque o que acontece? Vou trazer o contexto agora sobre isso. Muitas pessoas hoje em dia falam, né, a questão de não haver mudanças. Eu até costumo dizer que é a tal síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Eu vou ser sempre assim, pronto. Eu vou ser sempre assim. E não é dessa forma. Quando nós chegamos a Deus, quando nós chegamos à presença de Deus, é necessário ter o quê? Uma transformação. Deus é amor, mas esse amor corrige. O amor corrige. Você tem o seu filho, por exemplo. Para você corrigir o seu filho, você vai corrigir seu filho em amor, mas é necessário ter correção. É necessário. Não é verdade? E nós temos vivido esse tempo na qual as pessoas falam: Deus é amor, então eu posso ser do jeito que eu sou, entende? E não casa. O fato é esse, não casa, e é necessário a gente falar acerca disso, porque se você está achando que só o simples fato de você estar batendo o ponto ali, em todo culto, em toda reunião ali de pequenos grupos ali de estudo, você achar que sua salvação está garantida? Não está, não. Não está, entende? Diz o apóstolo Paulo ali, Romanos 12: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que tenha boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, essa transformação interior, ela é necessária. E ela parte da renovação do vosso entendimento, da vossa visão de mundo, da forma com que você está vendo as coisas. E daí, por isso é que diz que o nosso culto deve ser racional ao Senhor. Sim. Ela deve sim partir aqui dentro. Quando uma pessoa levanta a mão ali, ela não deve levantar a mão só por levantar. Ela tem que estar crente dentro dela de que é aquilo que ela quer, de que ela quer aquela mudança, que ela deseja aquela transformação de vida. Sim. Então, quando ela toma essa consciência, pode ter certeza, a vida dela vai mudar a partir dali. E não é só a vida dela. Às vezes a gente pensa: se eu mudar a minha vida, eu não consigo mudar o mundo. Não. O mundo, na verdade, ele só muda quando você muda. Isso é verdade. Então, se você não tomar a decisão de fazer determinadas coisas, nada acontece. Se algum profeta te diz: olha, Deus quer isso para a sua vida, Deus vai fazer isso na sua vida. Aí tem pessoas: então vou sentar aqui e esperar. Sim. Não, imagine se Noé, Deus falou: vamos fazer a arca aqui para salvar você. E se ele não faz a arca? O que ia acontecer com Noé e a família? Teria morrido também. Do mesmo jeito. Sim. Como todos os outros. De certa forma, ele teria desobedecido ao Senhor. Deus fala o que quer na nossa vida. Sim. Mas se você não tomar a posição, a postura e seguir para fazer, as coisas pode ser que não aconteça como você queira. Entendo. Então, por isso essa mudança. Não vos conformar com a sua situação, com o estado em que você se encontra, com a situação da sua vida, da sua família, de quem está próximo de você, de quem você ama. Faça alguma coisa. Uhum. Comece essa transformação a partir de você. E o mundo ao seu redor também vai ser modificado. A real é que todo mundo quer mudar o mundo. Só que as pessoas não arrumam nem a própria cama e querem mudar o mundo. Essa é a verdade. Todo mundo quer ser um revolucionário. Visionário, né? Um profeta. Assim. Todo mundo quer, mas ninguém quer... mudar o seu estilo de vida, justamente, a sua forma de pensar, se santificar, se transformar.
né? O interior é algo de dentro para fora, né? Eu até costumo dizer, pastor, que tem muita gente que quer ter oportunidades de falar, de subir num altar de uma igreja. Sim, de e pregar, falar, mas a pessoa não quer primeiro sentar para aprender. Não. A pessoa não quer sentar para aprender. Quer outra parte. Sim, a pessoa quer ir lá e falar e ganhar seguidores no Instagram, ficar famoso, porque hoje em dia o conceito, existe até uma certa polêmica de um tempo atrás, de um certo cantor, não vou mencionar nomes aqui, um certo cantor conhecido nacionalmente, ele falou que aqueles que fazem sucesso é os que têm unção. E aqueles que não fazem sucesso é porque não têm unção. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, até a unção hoje de Deus virou mercado. Entende? Aí nós podemos dizer a questão da comercialização do evangelho. A comercialização do evangelho, a comercialização das músicas cristãs que, ao decorrer dos anos, né, foi se tornando um mercado. Infelizmente. Aquilo que envolvia a religião, ela foi transformada em produto. Então, tudo hoje é produto. A igreja, né? A igreja é um produto. Então, essa visão, ela foi trazida junto com a pós-modernidade. Sim. Em que se estabeleceu que você tem direito de escolha, tem direito de não se satisfazer com isso e gostar de outro. Então, eu não me adapto em tal igreja, eu vou para outra. Exatamente. Gente. Então tudo está numa prateleira. Isso é a visão da pós-modernidade, que ela vem realmente em choque com a visão do cristão. Ela choca. Não quer dizer que nós não conseguimos viver nesse mundo. Conseguimos, sim. É só preciso saber diferenciar as coisas. O cristão, como você acabou de falar, essa igreja, não. Eu não estou de acordo com a ideia da liderança, do pastor, enfim. Com a visão? Com a visão, não. Agora eu vou para aquela ali porque aquela ali me agrada mais. Eu gosto mais dali. Ali eu me sinto bem porque o pastor cuida de mim, faz isso, faz aquilo. Então as pessoas procuram um meio confortável. As pessoas não querem ser confrontadas, pastor. Não querem ser. E a santidade. Não. Minha vida já está tão difícil. Não, eu quero coisa. Justamente, aí a gente chega no ponto da questão da santidade, porque a santidade nada mais é do que confronto. A santidade de Deus, ela confronta o pecado que está enraizado no coração do homem. E ainda mais, as pessoas se esquecem que a igreja, que é esse templo, né, de quatro paredes, é só um lugar de convivência entre os irmãos, mas a verdadeira comunhão é você com Deus. Sim. O verdadeiro discípulo é você com Deus. Essa é a verdadeira. E você só consegue adorar esse Deus em espírito. E em verdade. E em verdade. Entende? Isso quer dizer o quê? Que não precisa de um templo de quatro paredes. Eu não quero dizer aqui que você não precisa ir para a igreja. Não é isso. Vamos falar sério. Eu estou dizendo que o seu espírito é que você consegue adorar a Deus. É isso que eu estou dizendo. Ir à igreja, isso faz parte do contexto cristão. Faz parte de estar junto com as outras pessoas e adorá-lo na coletividade. Sim. Mas a adoração primeira é aqui dentro, em espírito e em verdade, sem mentiras. Sim, sem rótulos, sem né? Sem rótulos, sem placas, sem nada. Você é a maior igreja de Deus. Isso é verdade. O senhor falando aí, tem outro versículo que eu quero ler. Eu preciso ler, tá, gente? Por isso que eu estou procurando aqui. Cadê? Eu preciso ler esse versículo porque... achei. Hebreus, no capítulo 10, versículo 25. Ele vai dizer... se abre aqui... foi. Diz o seguinte, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia. Por que eu fiz questão de ler esse versículo? Que a gente está vivendo uma geração na qual as pessoas querem desassociar
a igreja, o templo mesmo, tirar a instituição, do contexto, né? Tirar do contexto, falar, eu não preciso ir para a igreja, não preciso de ir para a igreja para poder ter conexão com Cristo, com Deus. De fato, você pode adorar o Senhor em espírito e em verdade lá no seu secreto, mas a palavra também vai dizer, é necessário que você congregue. É isso. Vamos deixar claro, olha, a Sim. igreja é necessária. Sim. O templo lá de 4 paredes é necessário porque é um momento de reunião e confraternização entre os irmãos. Não pode deixar de existir esse contexto. E você não cresce sozinho, né, pastor? Você não cresce sozinho. Porque se não for assim, como você vai conseguir cumprir o mandamento de que ama o teu próximo como a ti mesmo? Se você não está próximo dele. Justamente. Se você não está junto, chorando. Porque nós temos momentos de aflição. Sempre tem um ombro amigo ou alguém ali com uma palavra, sabe, de consolo, alguém para te confortar. Naqueles momentos mais difíceis, os momentos de perda familiar, são os momentos mais críticos. Sim. E muitas das vezes a pessoa está ali sozinha. Verdade. O sistema do mundo, de fato, quer que tudo se separe, né? Sim, esse é o sistema do mais mundo. fácil dominar a divisão Justamente. do que dominar junto. União. Isso é verdade. E Cristo falou, quem comigo não se ajunta, espalha. Espalha. Isso é verdade. Gente, a gente tem que estar, de fato, atentos a todos esses sinais, né? Porque o grande dia, de fato, se aproxima. E aí? Como vai ficar, né? A sua vida, né? Se você ficar essa vida toda... né? Eu não vou em tal igreja porque as pessoas são tudo hipócritas. Gente, escute só. Onde existe pessoas, existe problema. Se a igreja pode ser a igreja mais perfeita, se você entrar lá, já vai criar um grande problema, porque pessoas têm seus problemas. Onde existem pessoas, onde existem relacionamentos ali de pessoas, vai existir problemas. Entende? E a gente, né, volta a dizer que existem sim pessoas que estão dentro da igreja que não quer nada com Deus. Que acha que... Infelizmente, né? Infelizmente, que vai na igreja só para bater o ponto, acha que é salvo e tudo, e infelizmente acaba espalhando mais. Ou para mostrar para a família, ou para mostrar para a sociedade, amigos. Não, eu sou cristão, eu estou indo na igreja, todo domingo eu estou indo lá. É meio e isso que não é suficiente. A parábola, né, pastor, do trigo e do joio. Porque as pessoas conseguem enganar outras pessoas por um tempo, Sim. mas Deus não consegue. Isso é Você não consegue enganar Deus e muito menos se enganar, porque a sua consciência sempre vai te acusar. Sempre. Isso é verdade. Gente, o papo tá muito bom. Tá ótimo. Bom demais. Se a gente for deixar, vai aqui entrar noite adentro. Mas eu acredito que nós conseguimos, né, trazer nesse bate-papo aí um assunto muito bacana. Falamos sobre várias coisas no que diz respeito à teologia, à palavra de Deus, falamos questão da santidade, falamos questões da igreja, né? Então, assim, você que está nos acompanhando, mande aí para todo mundo que vocês acreditam que devem escutar essas palavras aqui, nesses ensinamentos aqui que o pastor Douglas trouxe aí pra gente, e não deixe de acompanhar o Despluga. Nós vamos encerrar, mas antes disso eu quero que o pastor Douglas deixe uma mensagem aí para os telespectadores, né, aqui do nosso canal. Quero agradecer imensamente o convite de estar aqui, agradecer a você que está nos ouvindo e deixar essa mensagem. É uma mensagem de amor, uma mensagem de sinceridade. Sabe, busque verdadeiramente ao Senhor e você encontrará consolo, encontrará principalmente respostas. Sei que nesse mundo teremos aflições, mas sei também que Jesus está conosco, que Deus nunca nos abandonou, né? E que se você realmente quer algo diferente na sua vida, busque Ele. Com todas as suas forças, com todo o teu entendimento, e em espírito e em verdade. Então valeu, meu povo, esse foi mais um episódio do Despluga. Não, vou voltar a repetir aqui, tem que deixar isso bem claro para todo mundo, pastor Douglas. Sim. Se inscreva no canal, para de vacilar, gente. Aqui o Despluga tem tantos conteúdos
top, você pode até maratonar aí, porque o que não falta é conteúdo de qualidade. Então, nos vemos no próximo episódio. Até mais.